atrás, né, mais de 2000 anos atrás, e você pode observar também que há um distanciamento de linguagem e de cultura, mas a divisão, irmãos, de alguns livros que está na Bíblia, ela foi feita posteriormente, tá? Por exemplo, primeiro livro de Reis, o segundo livro de Reis, na Bíblia hebraica, ela é junto, tá? Na Bíblia hebraica é junto. Porém, na nossa Bíblia separou por causa da didática e tudo mais. Mas a questão também de capítulos e versículos não existia na Bíblia. Você imagina você pegar a Bíblia sem separação de capítulos e versículos. Por exemplo, na Bíblia hebraica, são os 12 livros dos profetas menores, é tudo junto. Agora, você imagina você pegar os livros dos profetas menores e tentar achar ali um trecho para você ler sem capítulo e versículo, né? Sem capítulo e versículo, é muito difícil. Então, foi feita posteriormente, né, na história da igreja, a divisão de capítulos e a divisão de versículos, amém? Da Bíblia Sagrada. E também, irmãos, a Bíblia foi escrita por 40 autores durante 1600 anos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles têm 5 partes, tá? O Antigo Testamento, ele tem 39 livros e 5 partes. Primeiro, o Pentateuco, quer dizer 5 livros. Esses 5 livros que foram escritos por Moisés, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Depois vem os livros históricos, tá? Que vai de Josué até Esther. São 12 livros históricos. Depois tem os livros poéticos, tá? São 5 livros poéticos, que vai de Jó até Cantares. Depois tem os livros dos profetas maiores, que são 5 livros dos profetas maiores, que vai de Isaías até Daniel. Também tem os profetas menores, tá? Que vai de Oséias até Malaquias, são 12 profetas menores. No Novo Testamento, meus irmãos, são 27 livros, divididos em 5 partes, amém? A primeira parte é os evangelhos, tá? São 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí está Marcos a João, não, mas é Mateus a João, tá bom? Mateus, Marcos, Lucas e João. Também tem um livro histórico de Atos, tá? Tem um livro histórico de Atos. E a terceira parte do Novo Testamento é as epístolas paulinas, ou as cartas paulinas. São 13 cartas paulinas, que vai de Romanos a Filemão. Também tem as epístolas gerais, que são 8, e vai lá de Hebreus até Judas. E também tem um livro profético, né, a parte profética, que é o livro do Apocalipse, que é composto por um livro, essa parte profética. Mas dentro do compêndio de toda a Bíblia tem também outros escritos proféticos. Amém? Em primeiro lugar, nós vamos aprender sobre revelação. Amém? Revelação. Por quê, irmãos? A revelação quer dizer, uma definição para nós, é um ato ou efeito de revelar, ou seja, tirar o véu. Alguma coisa que está encoberto, alguma coisa que está escondido, alguma coisa que está ali, se não tem conhecimento acerca daquilo, então se é revelado, é tirado o véu, logo se mostra o que está encoberto. Amém? E existe dois tipos de revelação. Existe a revelação geral, existe a revelação especial. Pensa comigo aqui, como é que Deus iria, como é que nós conheceríamos a Deus se nós, meus irmãos, se Ele não tivesse se revelado a nós? Você imagina, como a gente poderia conhecer a Deus e a sua obra se Ele não tivesse revelado a nós? Então Ele se revelou a nós, Deus se revelou a nós. Em primeiro lugar, Ele se revelou de maneira geral, amém? Em primeiro lugar, Ele se revelou de maneira geral, ou seja, a todos os seres humanos. Ele se deu a conhecer a todos os seres humanos. Ele mostra que é um ser superior, né? E Ele se revela a todos os homens, porém para a salvação, a revelação geral, ela é insuficiente, amém? Para a salvação, a revelação geral é insuficiente. Por quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos ver a natureza. Lá em Salmo 19, do 1 ao 6, o versículo 1 vai dizer, olha o que o versículo 1 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Os céus manifestam a glória de Deus
e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E um dia faz declaração a outro dia, uma noite se mostra a outra noite. Ou seja, o que está querendo dizer? Que através das coisas criadas, conforme Romanos capítulo também 19 a 21, foi revelado aos seres humanos que existe um ser superior. Amém? Ou seja, existe um ser superior. E esse ser superior, quando você olha na natureza, quem foi a primeira vez na praia tem essa sensação. Ou quem andou de lancha ou de barco no meio do mar, foi pescar no meio do mar e nunca tinha ido. A imensidão do mar. Você vê aquilo, você fica boquiaberto. Por quê? É a grandeza da criação. Você fica, é bobo com aquilo ali. Deus, ele é maravilhoso, ele é grande. E ele se revelou primeiro através de forma para todos os homens, para todos os seres humanos, através da natureza. Então, conforme Romanos capítulo 19 até o 21, capítulo 1, do 19 até o 21, os homens não têm desculpa. Os seres humanos não têm desculpa diante de Deus para dizer assim: olha, Deus, o Senhor não se mostrou a nós. E ele fala: se mostrei através da natureza. Porque você olha para a natureza, mesmo que você não leu a Bíblia, mas você pode pensar assim: há um ser superior que criou todas as coisas. O homem, por ser um ser caído, pecador, ele pode até deturpar essa questão da criação. Mas ele sabe que tem um ser superior por trás disso tudo. Como assim? Por exemplo, tem culturas longínquas e povos longe, que são isolados, que eles até mesmo adoram a criação pensando que ela é o próprio Deus. Porém, ela tem uma crença de que existe um Criador. Quem está entendendo aqui? É uma crença errônea, mas ela tem uma crença que existe um Criador. Tá? Em segundo lugar, a consciência. Romanos, capítulo 2, do 15 ao 16, ele vai falar acerca da lei escrita nos corações dos seres humanos. Ou seja, Deus deu a consciência para os seres humanos. Essa consciência pode ser deturpada? Sim ou não? Sim, por causa do pecado. Porém, os seres humanos, de culturas também longínquas, eles têm um padrão moral. Sim ou não? Por mais que ele tenha uma cultura lá do Oriente, que ele é poligâmico, né? Então pode ter várias esposas. Porém, esposas que, através do contrato de casamento, eles casaram e eles sustentam aquelas esposas. E se eles tiveram um relacionamento fora aquelas 3 ou 4 esposas que eles fizeram o documento, né? Então eles cometem adultério. Ou seja, mesmo, olha interessante, mesmo fora do padrão moral de Deus estabelecido na Bíblia Sagrada, mas eles têm um padrão moral estabelecido, por mais que é deturpado. Por exemplo, até tribos longínquas, eles dizem assim: olha, a gente não pode matar qualquer um da nossa tribo, mas se a gente for defender a nossa família, a gente pode. Se a gente for defender a nossa tribo, se alguém for invadir a nossa tribo, a gente pode. Então, até nisso mesmo, sem a Bíblia, eles têm um padrão moral, deturpado, mas tem. Ou seja, Deus mostra que ele colocou no coração dos seres humanos a consciência e uma lei moral que, por causa da queda do ser humano, ela foi distorcida. Mas, em terceiro lugar, também tem o vazio religioso. Tá? Esse vazio religioso, o que é isso? Todo ser humano ele está numa busca incessante, para preencher o seu vazio interior. Ele tenta muitas vezes com a bebida, ele tenta muitas vezes com álcool, com as drogas, com até mesmo a sensualidade, com a promiscuidade. Ele tenta até mesmo com o seu dinheiro, ou com o seu trabalho, ou com entretenimento. Ele tenta de diversas formas preencher o vazio que tem no seu interior. Mas ele não consegue. Na verdade, se nem nada desse mundo consegue preencher o nosso vazio interior, quer dizer que tem alguém que pode preencher. Ou seja, se nada nesse mundo nos satisfaz, quer dizer que nós fomos criados para outro mundo. E só alguém e algo de outro mundo, que a gente sabe que é Deus, que é um ser superior, ele pode preencher o vazio que está dentro do ser humano.
Então, essa busca incessante que as pessoas têm, e muitas vezes as pessoas buscam numa religião, buscam em outra, buscam em outra, buscam em outra, e alguns encontram, né? Cristo Jesus, e fala, agora eu estou satisfeito em Cristo. E aí, em quarto lugar, para a gente correr aí, é a história. Olha lá em Daniel 2, naquela visão da estátua. Você vê que no desdobramento histórico, Deus está mostrando para todos os seres humanos que Ele tem um projeto com Israel, que Ele tem um projeto com a Olida, mas que Ele também abate reinos, que Ele também subjuga reinos, através das profecias bíblicas mostra isso, e Ele haverá um dia de derrubada dos reinos e governará eternamente. Haverá novo céu e nova terra, e Ele governará eternamente. Amém, meus amados irmãos? Então, vamos observar aqui na revelação especial. Por quê? Porque a revelação geral, pode alguém se salvar só pela revelação geral? Não, mas ela leva o ser humano a buscar a revelação especial de Deus. É por isso que Deus se revelou através das sagradas escrituras. Ou seja, Ele se revelou de maneira específica. Ele se revelou de maneira especial. Ele mostrou para nós que nós não viemos do acaso, que nós não viemos do Big Bang. Explodiu e nós existimos. Não. Ou da evolução das espécies. Não. Não. Nós não viemos do primata, do macaco. Não. Ele vai dizer, através do Gênesis, que Ele criou todas as coisas. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Toda causa tem um efeito. Então Deus, Ele trouxe à existência aquilo que não existia. E aí Deus, Ele criou todas as coisas. A Bíblia mostra isso, mostra também a queda do ser humano. Por que o mundo é assim? Por que o mal existe? Por que há tantas indagações em nossas mentes? Está inserida na Bíblia Sagrada as respostas pelos quais nós procuramos. Amém, meus irmãos? Está na Bíblia. Mas imagina se Deus não se revelasse a nós, que nós somos seres humanos, criados por Ele, tudo foi criado por Ele, que nós caímos, mas que Ele preparou a salvação através de Cristo Jesus, através do sacrifício vicário da fé em Cristo Jesus, nos alcançou pela graça, e em breve voltará e reinaremos para Ele, com Ele para sempre no céu. Irmãos, se Ele não tivesse revelado de forma especial isso, como chegaríamos ao conhecimento da salvação? Então Ele nos deu um livro, e esse livro é necessário, e esse livro revela aquilo pelo qual nós podemos ser salvos, que é a mensagem do Evangelho. E a centralidade desse livro é quem, irmãos? Jesus. Ele é a especificação, aquilo que é especificado através das Escrituras, Ele mostra Jesus. Lá em 2 Timóteo 3,16, vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir injustiça, para que todo homem, ele tenha um guia, um norte, ele tenha um meio de viver. A Bíblia é o padrão, é a regra em que Deus deu ao ser humano de como ele viver. Amém? Os padrões estão aqui de como o ser humano viver. O plano da salvação está exposto aqui. E a Bíblia revela, porque antigamente Deus revelou aos profetas, mas hoje, diz em Hebreus, Ele se revelou através do quem? Do Filho. Aleluia! Jesus é a centralidade da Bíblia Sagrada. Jesus, Ele é a centralidade das Sagradas Escrituras. Então, o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. O Antigo Testamento aponta para Jesus. E Paulo vai dizer em Gálatas 4:4, chegou a plenitude dos tempos, chegou o tempo exato, chegou o momento certo, onde Ele vai fazer o quê? Se revelar a toda a humanidade, se revelar a todos os povos, se revelar a todo mundo com salvação. Então, meus amados irmãos, na revelação especial é a Bíblia Sagrada e também a pessoa de Jesus. Você imagina se não existisse Bíblia para a gente entender o plano da salvação? Entender que nós fomos criados perfeitos, que nós caímos, toda a raça humana pecou, toda a geração dos seres humanos
pecou, todos nascem em pecado e ao crescer vão demonstrando através das suas atitudes, seus atos, aquilo que está no seu ser, que é o pecado, está enveredado no seu ser. Mas ele fala também desse problema que está ocupando o ser humano, enfrentando o ser humano, o problema do pecado, mas ele mostra também a solução, que é Jesus. Amém? De maneira especial. Então vamos lá, correndo. Nós vamos ver também sobre inspiração. Vimos sobre revelação, agora nós vamos ver sobre inspiração. Estrutura bíblica, estrutura da Bíblia, revelação, inspiração. A Bíblia, irmãos, ela é inspirada por Deus, conforme 2 Timóteo 3,16 e 1 Pedro 1,21. Inspirada quer dizer Theos Pneustos. O que é Theos? É Deus. Pneustos é ar. Amém? Ou seja, é um soprar de Deus, tá? Ou seja, ele soprou as Sagradas Escrituras nos autores humanos, amém? E esses autores humanos, eles então escreveram as Sagradas Escrituras. Quantos autores foram? Cerca de 40 autores durante 1.600 anos escreveram as Sagradas Escrituras, inspirados por Deus. Há algumas teorias da inspiração, vou falar as erradas primeiro, depois eu falo a certa. Amém? Tem a teoria da inspiração mecânica ou ditado. O que é ela? Ela ensina que os autores bíblicos, eles entraram numa espécie de transe e receberam ditado literalmente todos os textos bíblicos, tá? Mas nós contestamos isso. Por quê? Porque, por exemplo, o próprio Pedro, lá em 2 Pedro 3, capítulo de número 3 e o versículo de número 15, ele vai falar que ele era simples ao escrever, não porque ele era pescador, né? Ele era simples de forma que ele escrevia, mas ele elogia a forma de Paulo escrever nas epístolas. Rapaz, Paulo escrevendo Romanos, os irmãos que lê a Bíblia sabem muito bem, Pedro ficou assim, boquiaberto, que Paulo escrevendo, por exemplo, algumas epístolas ou alguma carta que recebeu, que chegou até na sua mão. Então, Pedro fala assim, olha, as coisas que esse homem escreve, o apóstolo Paulo, são difíceis de entender e interpretar. O camarada ou seja, Deus deu sabedoria a Paulo para escrever isso, mas Deus inspirou Paulo a escrever isso. Porém, ele preservou os traços da personalidade de cada um. Amém? Se Deus usa um sertanejo, um roceiro, um caipira para escrever a Bíblia, vamos dizer assim, ele vai escrever o quê? Nós fomos lá naquela terra, ou seja, é o jeito dele falar, o jeito dele se expressar, quem está entendendo? Porém, o conteúdo e cada palavra é inspirada por Deus. Quem está entendendo aqui, meu irmão? Por mais que tenha a simplicidade, por mais que tenha a característica do ser humano, Deus preserva a característica do ser humano. Por exemplo, você vai cantar aqui, todo mundo canta com a voz igual, com o timbre igual? Não. Não é verdade? Todo mundo prega da maneira, cada um tem um jeito, cada um tem personalidade. E Deus preserva isso. Se fosse como um transe, meus amados irmãos, se fosse como vamos dizer assim, como uma psicografia, né? A Bíblia seria totalmente igual. Ela não teria diferença. Totalmente igual. Por quê? Porque eles entraram em transe e escreveram tudo. Então ela seria totalmente igual. Não tem base bíblica isso. Amém? E tem algumas referências aí. Também tem a teoria conceitual ou de ideias. O que é isso? Eles ensinam que Deus inspirou somente as ideias e não cada palavra. Ou seja, a ideia que está por trás do texto, ela é inspirada. E aí você tem que descobrir qual é a ideia. E aí? Como que você vai descobrir qual é a ideia, qual é a real interpretação? O que o autor quis dizer? Você vai prescrutar o pensamento do autor? Então, nós não entendemos assim, que é só a ideia. Mas nós entendemos que a teoria mais correta, na verdade, a interpretação mais correta acerca da inspiração da Bíblia é a verbal e plenária. Por quê? Cada palavra, verbal por quê? Cada palavra foi inspirada por Deus. Cada o quê? Palavra. Que está escrito na Bíblia foi inspirada por Deus. Tem parte que é inspirada e tem parte que não é inspirada, que nem um teólogo chamado Karl Barth diz, que vai dizer assim, que tem parte que é e tem parte que não é. Ou seja, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Mas quem é o homem para saber qual é a parte que é e qual é a parte que não é?
Nós não acreditamos nisso. O que nós acreditamos? Que a Bíblia, ela é toda a palavra de Deus. Plenamente palavra de Deus. Cada palavra é a palavra de Deus. E nenhuma delas cai por terra. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então, era verbal e plenária, era toda. E Deus usou seres humanos falíveis para escrever o que é infalível. Você imagina Pedro. Jesus fala, eu vou para a cruz. Aí Pedro fala assim, tenha dó de ti mesmo. Aí Jesus fala assim, eu sei quem está influenciando a tua boca. Para trás de mim, Satanás. Aí lá vai Pedro escrever a primeira epístola e a segunda epístola. E ajudar João Marcos a escrever o evangelho que leva o nome de Marcos, que na verdade é o evangelho de Pedro. Por quê? Levou o nome de Marcos, mas Pedro que ditou. Rapaz, eu estava lá naquele dia que aconteceu aquele milagre. Ah, é, Pedro? Então conta aí que eu vou escrever. Só que aí quem levou a fama foi João Marcos, né? Mas Pedro que ditou, Pedro que falou o evangelho. E aí que leva o nome de Marcos. Olha aí, esse homem simples, é por isso que o evangelho aí é um evangelho de ação, não é? Um homem simples. Que uma vez ele não estava muito convertido, não. Porque o próprio Jesus falou: quando te converteres, ajuda os teus irmãos. Não foi assim? Quando te converteres, ajuda os teus irmãos. Mas vamos lá, meus irmãos. Olha o que texto bíblico está dizendo acerca da inerrância, infalibilidade e suficiência da Bíblia. O que é inerrante? Inerrância, irmãos. A Bíblia contém erros? A Bíblia contém erros? Não. Então, a inerrância quer dizer assim, ó, ela significa simplesmente que a Bíblia é livre de erro. Crença da inerrância é a convicção que tudo que a Bíblia afirma é exato, seguro e confiável. Tudo que os autores humanos escreveram é verdadeiro. Isso se entende até a escolha das palavras. Eles foram preservadas, registradas informações, conceitos errados, geográficos, históricos, morais, espirituais, né? Eles foram isentos disso. Vale ressaltar uma coisa, meus irmãos, aqui, tá? Que o que foi inspirado por Deus, originalmente, os autógrafos, amém? O que é os autógrafos? É quando o autor estava escrevendo aquele pergaminho inspirado por Deus. Todas as versões da Bíblia é inspirada por Deus? Sim ou não? Não. Não. Tem versões e traduções que são espúrias. Amém? Então, vale ressaltar isso. Os autógrafos são inspirados por Deus. E agora, como que é a confiabilidade do texto que nós temos na mão? Irmãos, foi descoberto nas cavernas de Qumran, lá perto do Mar Morto, vários pergaminhos, né? Vários pergaminhos. E aí eles foram verificar. O que está escrito aqui? Não, isso aqui é trecho da Bíblia. Irmão, quase terça parte da Bíblia eles acharam em pergaminho. Cópias originais. E aí eles foram comparar com o texto bíblico, por exemplo, que a gente usa aqui. Irmão, igual. Entendeu? É coisa assim de vírgula, de ponto, de tradução, sabe? Que hebraico é uma coisa, português é outra. Quem entende aqui, irmãos? Amém? Mas olha que benção. Então, isso é um trabalho dos críticos textuais, dos intelectuais, que sabem ser linguistas, tal, né? Para saber que aquilo que a gente tem é fidedigno, principalmente concernente a doutrinas. Amém, irmãos? Mas nem toda versão da Bíblia, por exemplo, você vai ver uma aí, Novo Mundo. Não é? A tradução Novo Mundo. Então, nem toda a Bíblia é inspirada por Deus, tá? Então, lembra que é os autógrafos. Porém, nós temos a confiabilidade de ter um texto, por exemplo, a revista corrigida na nossa mão, que é uma versão mais verbal, ele traduz palavra por palavra, tenta traduzir palavra por palavra, para trazer para nós o que é mais perto do que está no original. Quem está entendendo aqui? E tem outras versões também. Vamos lá. Então, nós temos a confiança de que aquilo que está escrito, principalmente concernente às doutrinas, é suficiente para a gente ir para o céu. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Não podemos separar as informações históricas de doutrinas, tá? A ressurreição de Jesus é um evento histórico, mas é um ponto doutrinário central, tá bom? Então, alguns falam assim, não, eles querem negar o milagre, né? Quer negar o milagre. Ele não acredita em milagre, é um cientista que não acredita em milagre. E aí ele quer negar o milagre, ele fala assim, ó,
Esse negócio de milagre não existe, não. Jesus não ressuscitou, não, rapaz. Ressuscitou no coração dos seus discípulos. Tá certo isso? Jesus ressuscitou no coração dos discípulos, irmão? Não, ele ressuscitou literalmente. Amém? Porque o camarada não acredita em milagre, ele tem que interpretar de forma errônea? Não, não. Eles não passaram com o mar em seco, não. Eles passaram com um pouquinho de água nos pés. Mas o exército de Israel, dos egípcios, morreu afogado com água nos pés. Não é? Então, totalmente incoerente. Porque alguns querem negar os milagres. Tá bom, irmãos? Então, e aí eles ferem a inerrância da Bíblia. Tá? Eles ferem e falam assim, não, ela não é inerrante, ela não é infalível, ela não é suficiente, tem que atualizar a Bíblia. Não é assim? Tem que atualizar a Bíblia. Tá? Tem que tirar uns textos aí que falam contra os homossexuais. Agora mais uma igreja, né? Que é inclusiva. Né? E aí ele tem que negar toda a hermenêutica bíblica, ou seja, toda a interpretação bíblica, para poder dar fundamento a uma heresia. E aí, meus irmãos, observe. Portanto, a Bíblia é a própria palavra de Deus, confiável, autoritativa, infalível, inerrante. E qual é a prova que a gente tem disso? O ateu fala assim, a Bíblia é um livro escrito por homem, ela não tem coisa nenhuma, ela não tem poder nenhum. Ok. Aquilo que está escrito nela. Tá, aí você fala assim, me traz pelo menos 100 pessoas que foram transformadas interiormente, seu caráter, o seu interior, tiveram uma nova experiência de vida através dos escritos ateístas. Me traz? Você não vai ver nenhum. Agora, quantos aqui foram transformados pela pregação da palavra de Deus? Quantos aqui foram transformados pela mensagem do Evangelho que é apresentada através das Sagradas Escrituras? Então, não é só teoria, é prática. Porque ela pregada e através da fé, as pessoas mudam, as pessoas se convertem, as pessoas mudam caráter, as pessoas têm a mudança de vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E aí, tem alguns aparentes erros nas escrituras. Aparentes, que eles querem acusar nós. Quais são? Por exemplo, o sol parou. Olha lá, um erro astronômico, né? O sol parou. Porque o sol não para. Né? A terra aqui se move em torno do eixo dela e em torno do sol. Então, como que o sol se move e ele vai parar? Não tem como, ele está parado. Só parou? Como? Ou seja, eles querem pegar a gente nessas questões. Porém, a Bíblia não é um livro científico. E da perspectiva do observador, quem que se move? Na perspectiva do observador, quando você olha para cima, você vai vendo assim, lá no interior de Minas Gerais, você não estava com relógio, olhava para o sol e falava, está na hora do almoço. Era assim ou não era? Meio-dia. Não estava com relógio? Rapaz, deixa eu pegar minhas coisas aqui, porque já deu o horário de eu ir embora. Só de olhar para o sol. É assim ou não é? Não parece que o sol está se movendo? Ou seja, a perspectiva do observador, o sol está se movendo. Deus preservou isso e não tem problema nenhum. Porque eles não utilizam também aquilo que Isaías disse acerca do globo da terra antes de Galileu Galilei. Ele já sabia que era um globo. Amém? Olha que interessante. Agora, vamos lá. Outra questão. Acerca do tempo que o povo de Israel ficou lá no Egito. É 400 anos ou 430 anos? 400 anos ou 430? Aí fica nessa questão, né? Por quê? Gênesis 15, 13 fala que o povo, a descendência de Abraão, ia ficar 430 anos no Egito. Mas aí, lá em Êxodo 12, 40, e conforme Gálatas também, 400 anos. Mas, irmãos, na Bíblia você vai ver muito isso. Como os irmãos. Quantos anos que ele tem? Uns 80 e poucos. Quem está entendendo? Não é assim até para nós? Então, isso não muda nada nas Escrituras. Por exemplo, a questão do cego de Jericó. Um evangelista fala que Jesus estava entrando. E o outro fala que ele estava saindo.
A cidade tem quantas entradas? 2. E quantas saídas? 2. Depende da sua perspectiva. Amém? Tô entrando aqui em Itapevi, mas do lado de São Roque. Tô entrando aqui em Itapevi, do lado de Jandira. Tô entrando em Itapevi, mas do lado de Cotia. Quem está entendendo, irmãos? Algo óbvio. Tá? Mas aí quem quer pegar e falar, Bíblia, pega essas coisinhas assim. Sempre que você vai ler a Bíblia, você tem que entender assim, ó. Não é ela que tem dificuldade, sou eu que tenho dificuldade para entender ela. Simples assim. Não é ela que tem dificuldade, erros. É eu que tenho uma intelectualidade pequena para compreendê-la. Mas eu peço ao Espírito Santo que abra o meu entendimento para compreender as Sagradas Escrituras. Então tem que ler com humildade. Amém? Com humildade. O canon e as traduções da Bíblia. O que é o canon, irmãos? Canon é a lista de textos ou livros sagrados, ou seja, que uma determinada comunidade aceita como sendo inspirados por Deus e autoritativos. E a palavra canon vem do termo grego, que significa regra ou vara de medir. Ou seja, meus irmãos, esse livro, por exemplo, passou por diversas etapas para que ele pudesse chegar ao consenso de vários homens de Deus de que o livro é inspirado por Deus. Tem uma regra, tem um padrão. Por exemplo, o Antigo Testamento. O próprio Jesus, ele cita diversas vezes o Antigo Testamento. Então ele cita a lei de Moisés, o Pentateuco. Ele cita os Salmos, os livros poéticos. Ele cita, por exemplo, os profetas. Quem está entendendo isso? Então, o próprio Jesus está dando autenticidade ao Antigo Testamento. Tá? E aí você vai observar também que no Novo Testamento, eles fizeram um estudo entre todos os livros para que não houvesse contradição. E pessoas diferentes escreveram, todos com o mesmo propósito e pensamento. Você fala, rapaz, mas a pessoa escreveu tanto tempo depois, não se conhecia, e como que se encaixa tudo? É o Espírito Santo, irmãos, que inspirou, aleluia, os homens de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos correr aqui. Há várias regras para determinar sobre o que era inspirado ou não. Entre elas, não haver contradição. Escritores atestados, apóstolos atestaram, né, testemunhas da comunidade de fé. Ou seja, Lucas ele foi atrás das testemunhas oculares dos milagres de Jesus. E ele falou, vem aqui, mulher do fluxo de sangue, me conta como foi lá a história. Quem está entendendo? Mas eu não sou mais a mulher do fluxo de sangue, não. Amém. É porque você já foi curado, amém. Mas me fala aí a história. E aí ele foi registrando. Ele foi atrás. Eu não achei o rapaz do milagre lá. Não achou? Mas eu vi. Você viu? Vi. Então outros evangelistas estiveram lá. Mas o Espírito Santo fez-os lembrar. Fez com que eles escrevessem aquilo que era necessário para nós sabermos. Quem está entendendo, irmãos? E assim foi escrito. Então, o Antigo Testamento, ele foi fechado o canon, ou seja, os livros na nossa Bíblia aqui, como é da Bíblia judaica, do Antigo Testamento, foi fechado no Concílio de Esjâmia em 95 depois de Cristo. E no Concílio de Cartago, em 397, foi fechado com o canon, ou seja, os livros do Novo Testamento. Amém? Há questão de tradução e de versão e de paráfrase, tá? O que é a tradução? O livro foi escrito em hebraico, sim ou não? O Antigo Testamento, alguns trechos de aramaico, não foi? Ok. Mas os 70 anciões, eles traduziram para o grego comum, o grego koiné, que as pessoas falavam, era como se fosse o inglês hoje, para que chegasse a muitas pessoas. Então eles traduziram do hebraico, do aramaico, para o grego koiné, que era o inglês hoje, para você entender. Aí, o rei James, lá da Inglaterra, ele pede uma tradução em inglês. Eles traduzem, então, a Bíblia, tanto o Antigo Testamento da Septuaginta, quanto também o Novo Testamento, do grego, eles traduzem para o inglês. A tradução de 1611 do rei James, né? Tem muitos irmãos, quem tem a King James aí, irmãos? Tem alguns irmãos que tem a King James, né? Está escrito lá 1611, não é assim? É o rei James, o rei da Inglaterra, que mandou traduzir essa Bíblia.
E aí, meus irmãos, lembra do João Ferreira de Almeida, que a gente tem a tradução aqui, o português, Portugal? Ó, fez um grande trabalho, né? Ele não concluiu, mas ele fez um grande trabalho, ele morreu antes. Mas, meus irmãos, traduziu a Bíblia do latim. Ela foi traduzida do grego para o latim e do latim foi traduzida para o português. Então, Jerônimo também fez isso e tudo mais, e aí nós recebemos isso. E aí, meus amados irmãos, essas são tem algumas traduções. E tem as versões. O que são as versões? São essas, por exemplo, pega do Rei James lá, a King James, e traduz para o português, que é do inglês para o português. É uma versão. Aí tem outras versões, por exemplo, tem essa própria a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada, a NAA, que é a nova Almeida Atualizada, tem a NVT, a nova versão transformadora, tem a NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje. E aí eu quero que você preste atenção numa coisa. Presta atenção, irmãos. Numa coisa, ó. Tem diversas versões. Quem já percebeu isso? Que você lê, muitas vezes, numa versão, tem uma outra versão diferente, não é? Uma outra versão da Bíblia diferente. Porém, o que ela quer falar é a mesma coisa. Porém, tem versão como a NVT, como a NTLH, que ela é mais o falar do popular. Quem já viu isso? Já percebeu? É a linguagem mais popular. Isso se chama, uma tradução funcional, para as pessoas entenderem. Mas tem também a tradução verbal. O que é isso? Pega palavra por palavra e traduz. Por exemplo, red em inglês é vermelho em português. Amém? Mas talvez, ó, essa é a tradução verbal, palavra por palavra. Mas talvez lá numa outra língua eles não entendem como vermelho. Ou num outro idioma, dialeto, eles entendem como se fosse o escarlate, o roxo, compreende? Então eles vão trazendo mais de uma linguagem que o povo consegue. É cor de sangue. Aí, chegou aqui o exemplo, né? É o cor de sangue, né? Ou seja, o encarnado, ou seja, ele quer falar que é vermelho. É cor de sangue, é vermelho. Não é? Lá em Minas não fala laranja, fala cor de abóbora. O que é cor? Aquela camisa cor de abóbora, pega aí para mim. Né? Então, é para os irmãos entender. Então, vamos falar lá do tabernáculo. Rapaz, lá o tabernáculo tinha tal cor e também tinha cor de abóbora. A pessoa que é do lugar, ela vai entender que aquilo ali é laranja. Quem está entendendo, irmãos? É laranja. Então, eu quero que os irmãos entendam isso. Há problema nisso? Desde que não fira a fidelidade do texto, não tem problema. É para fazer a pessoa entender melhor, tá? Mas e o que é a paráfrase? A paráfrase não é Bíblia. O que é isso? A mensagem. Quem já viu a mensagem? A Bíblia é mensagem. Excelente, pode comprar. Mas ela é mais explicativa. Explicativa, ou seja, ela passa de uma versão funcional para quase uma explicação. Ela é quase um comentário. Então, ela já não é uma Bíblia, ela é uma paráfrase. Se os irmãos têm dificuldade de entender a Bíblia, a leitura bíblica, compram a Bíblia Mensagem, que você vai entender muito bem. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Autoridade das Escrituras Sagradas. Irmão, um tempo atrás, a autoridade das Sagradas Escrituras estava com a igreja. Estava com o quê? Com a igreja. Tá? Com a igreja. Como assim? A igreja católica, ela dominava e a tradição, ela dizia assim, ó, que a Bíblia deveria passar primeiro pelo crivo da tradição. Então, quem tinha mais autoridade? O Papa, a tradição da igreja e depois a Bíblia. Então, se ele quisesse colocar alguma coisa ou tirar alguma coisa, se ele quisesse incluir, tá? Então ele faria, porque é a tradição da igreja e aquilo que o Papa fala, tá? E aí, quem dava autoridade àquilo que era a Bíblia ou não, ou Sagradas Escrituras ou não, era a igreja, a tradição. Mas aí houve um rompimento, a reforma protestante. Na reforma protestante, meus amados irmãos, aconteceu o quê? Sola Escritura, os 5 solas, lembra? Ou seja, quem tem autoridade sobre a vida do cristão? Regra de fé e prática.
A Bíblia, somente as Escrituras. Não é o pastor que vai falar o que você tem que fazer. Se eu falar alguma coisa que está fora daqui, rejeita, irmão. É por isso que você tem que ler a Bíblia. Porque quando eu falar aqui, você tem que consultar aí. Você fala, realmente, o pastor está falando, está aqui, ó. Tá aqui, não. Fé e prática é a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, essa é a nossa regra de fé e prática. E nós consideramos isso. Porém, teve um tempo que consideraram a razão como autoridade maior. O que é isso? Se tem um milagre e eu não consigo explicar o milagre, se não passou pelo crivo da minha razão, da minha lógica, então eu rejeito. Mas quem disse que a minha razão, a razão de um ser humano mortal falível, tem autoridade para dar base o que é Bíblia e o que não é, o que pode e o que não pode. Então, nós ficamos com as Sagradas Escrituras. Ela tem autoridade. Amém? Na Reforma Protestante, os 5 solas, né? Sola Escritura. Então, lá em Mateus 5,18 vai dizer que nem um jota, nem um tio, nem um pontinho da lei vai deixar de se cumprir. Tudo que Deus falou vai se cumprir, querendo o homem ou não. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras do Senhor, ela vai se cumprir, ela vai se cumprir. E ela não volta para se vaziar. A palavra que Deus diz, ela não volta vazia. A palavra que Deus diz, ela não volta vazia. Ela tem um propósito e ela vai fazer aquilo que apraz a vontade de Deus. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir, conforme Jeremias 1,12. E aí nós vamos ver que lá no cremos, e eu quero que você repita comigo cremos. Está lá, ó, em cima aí, cremos. 1, 2, 3. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Olha que interessante, irmãos. Isso aí é a nosso cremos. O primeiro ponto nosso cremos, que dá base à nossa declaração de fé, aquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ela é o manual de regra para a gente viver. A gente tem que viver conforme as Sagradas Escrituras. Amém? Então vamos lá. Iluminação, para a gente caminhar para o fim. Iluminação. A iluminação é a influência do Espírito Santo que nos capacita a entender as Escrituras. Irmão, talvez um ateu entende muito bem da Bíblia. É assim ou não é? Quantos já viram aí? Karnal, Pondé, outros aí, não é? Que são professores, filósofos de faculdades, eles entendem muito da Bíblia, sim ou não? Até melhor que a gente, crente e tal. Porém, eles não crêem. Eles não têm o Espírito Santo para iluminar o entendimento deles, para que isso se torne verdade para a sua vida. Mas a gente tem o entendimento. E o Senhor revelou a Sagrada Escritura através do Espírito Santo para os pequeninos. O que é pequeninos, irmãos? É os humildes intelectuais, aqueles que estão abertos a aprender, a entender. Eu quero aprender das Escrituras, eu quero aprender da palavra, eu quero aprender do Senhor, eu me abro, o Senhor me ensina, eu não consigo compreender esse texto. Espírito Santo, ilumina minha mente para que eu possa entender, para que eu possa lembrar, para que eu possa na hora exata precisar pregar e eu pregar. Olha o que diz em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as... Você tem um professor do professor. Quando você lê a Bíblia, o próprio autor está com você. Deus está com você. O Espírito Santo está com você.